Paisagens humanas de uma África profunda. Gabriel e a Montanha é o filme que você vai ver hoje, aqui no Cine Resenha. Cantando me desfaço e não me canso de viver, nem de cantar. Baseado na história de Gabriel Buchmann, o filme apresenta um jovem brasileiro cheio de planos que decidiu viajar ao mundo por um ano. Durante sua passagem pelo continente africano, conhece vários habitantes locais e, quando está prestes a retornar de sua viagem, seu grande objetivo passa a ser alcançar o topo do Monte Mulanje, localizado no Malawi. Subi, 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 subi foi com alegria. Quando cheguei nas alturas, encontrei com a Virgem Maria. E eu converso agora com o Felipe Barbosa, que é o diretor do filme, e também com o Pedro Saerp, que é o técnico de som de Gabriel e a Montanha. Gente, muito bom ter vocês aqui hoje. Obrigada. E vocês já sabem, né? Depois dessa nossa conversa aqui, a gente vai assistir ao filme na íntegra. Então, por favor, fiquem com a gente aí até o final. Felipe, o filme Gabriel e a Montanha, ele é baseado em fatos reais, né? Conta a história do jovem economista, o Gabriel Buchmann, que é o protagonista do filme. Como é que vocês se conheceram e como é que surgiu a ideia de fazer esse filme? Obrigado pelo convite para apresentar esse filme para vocês. Já faz tempo que eu não falo sobre o filme, tentar me reconectar aqui com esse início de tudo, né? O Gabriel é um amigo meu de infância, a gente estudou junto no colégio. Depois começamos a estudar economia juntos. Eu ganhei uma bolsa, saí do Brasil para estudar cinema, perdemos um pouco o contato. E em 2009 ele foi fazer uma viagem ao redor do mundo que duraria um ano, né? Como uma espécie de preparação para um doutorado em políticas públicas com foco em países mais pobres. E no final dessa viagem ele se perdeu nessa montanha, no Monte Mulanje. E eu acho que a ideia do filme veio nesse primeiro momento em que ele se perdeu e que a notícia chegou até nós, amigos, chegou até a família também. E eu imaginei como seria se ele fosse encontrado vivo e me contasse essa história para que eu pudesse fazer um filme sobre a jornada dele. A ideia original era de que ele sobrevivesse e de que fosse esse o filme, né? Então a ideia surgiu enquanto ele estava desaparecido. Pois é. Que bacana. Pois é, e acho que ela ficou de molho um tempo, e aí, não sei, ela continuou me perseguindo, assim. Mas eu acho que foi um pouco depois, assim, quando comecei a pensar na minha própria experiência nessa parte do mundo, que eu já tinha ido para lá dar um curso de cinema no leste africano, especificamente em Uganda, e quando ele descreve para a mãe dele a viagem, num daqueles e-mails que ele narra no filme, eu me senti uma conexão muito grande com esse sentimento de querer ficar, sabe? De estar muito apaixonado por aquele lugar e por essa liberdade conquistada, por essa viagem, maneira como ele estava viajando. E aí eu achei que eu podia tentar contar a história dele. E como é que foi a preparação? Você já tinha ido a alguns países da África, mas para esse filme especificamente você fez viagens antes de começar a gravar? Sim, fiz 2 viagens de pesquisa, né? A primeira era, eu estava mais focado em subir o Monte Mulanje, compreender como ele fez a passagem, conversar com as pessoas que estavam diretamente ligadas a esse evento. Já na segunda viagem, eu já havia aberto esse roteiro, uma primeira versão, e meu objetivo era encontrar as pessoas com quem ele cruzou, né? Sem saber ainda que seriam esses os atores do filme, eventualmente. Mas à medida que eu fui conhecendo um a um, eu fui percebendo que tinha que ser assim, né? Que eu não teria como fazer um casting em, sei lá, naquele momento ainda eram 7 países, né? Eventualmente tornaram-se 4. Você começou pensando em 7. Porque foram 7 países que ele atravessou. E foi fácil achar essas pessoas? Algumas foram muito fáceis, algumas sim, outras não, né? Umas foram bem difíceis. Eu tive que voltar, inclusive, para alguns lugares para encontrar. O Luke, o caminhoneiro do Malawi, foi muito difícil, ele não tinha um contato dele, tinha uma foto e... Enfim, fomos atrás, assim, em todos os lugares que tinham como referência no caderno do Gabriel, falava
falava do departamento de água, onde o pai dele trabalhava. A gente foi atrás, mas finalmente a gente conseguiu encontrá-lo no Facebook. Foi muito mais fácil do que parecia. O guia do Kilimanjaro, John Goodluck, foi difícil porque eu não tinha também referência, tinha só uma foto. Fiquei na frente do Kilimanjaro, da entrada, né, do Parque Nacional, mostrando foto dele para os guias que passavam, até alguém identificá-lo. Caramba! E foi assim, 1 a 1, né? E cada pessoa que eu conhecia, eu percebia que ele já tinha feito o casting para mim, o Gabriel, que eles eram muito especiais e tinha muita personalidade, muito carisma, eu queria filmá-los, entendeu? E quando você percebeu que você tinha que gravar com essas pessoas, como é que foi a preparação desse elenco? Olha, a preparação... Nessa segunda viagem, quando eu entendi que elas iam ser as pessoas, eu comecei a eu mesmo fazer cenas com elas, sabe? Que eu já conhecia o roteiro, já tinha um roteiro. Então eu comecei a fazer cenas com elas como um teste ou improviso. Né? E, inclusive, quando a gente se juntou no Rio, a equipe, que era muito pequena, a gente se juntou no Rio para falar sobre o filme, que eles tinham lido isso no papel, né? Então eu mostrei para eles não só o diário de fotos do Gabriel, e a cada lugar que eu passava, eu mostrava para eles os testes que eu já tinha feito com esses atores, que não eram atores profissionais, mas eram atores. E ali foi muito emocionante, assim, foi quando todo mundo sacou que a gente tinha um filme para fazer, sabe? E Pedro, de forma geral, assim, como é que você faz a preparação de som para um longa e, no caso específico de Gabriel Montanha, o que foi mais desafiador? Eu acho que o Gabriel, estava conversando antes aqui de entrar, antes de fazer o Gabriel, acho que um fator, fazia muito documentário também e tinha feito 5 viagens para a África antes, assim, então eu já estava um pouco familiarizado com aquele universo. E o filme tem uma proposta de trabalhar com os personagens reais, reinterpretando o encontro, né, com o Gabriel. E acho que tinha uma força documental muito grande. Então, estava num universo que eu estava transitando muito naquele momento, profissionalmente. E tinha esse desafio e um know-how, assim, que eu dominava, né? De chegar, de ser rápido, de ser discreto, de estar atento nos ruídos que estão em volta, o que pode ser interessante narrativamente, o que não. Então, eu tentava buscar abrir microfones para captar também aquele ambiente, sabe? Simultaneamente, né? Como se estivesse fazendo um documentário. Então, eu rodava sempre com um microfone estéreo separado, distante. E acho que isso está no filme, né? E, Felipe, o Gabriel morre no filme, né? E, assim, não tô dando spoiler não, tá, gente? Calma, porque o próprio filme já revela isso nas primeiras cenas, né? E, assim, essa opção narrativa, ela acaba deixando a jornada dele trágica desde o início do filme. Eu queria te perguntar se essa opção de contar a história dessa forma, se você pensou nisso desde o início. Sim, eu acho que desde o começo o filme estava escrito dessa maneira, né? Com o Niobe e o Luca encontrando o corpo do Gabriel. Porque sem eles nada seria possível, sabe? Acho que essa cena é a cena que abre tudo pra gente. Primeiro abre no sentido de revelar onde ele estava, como ele estava, encerra uma busca enorme, já fazia mais de 2 semanas, 3 semanas que estava sendo procurado, foram 19 dias depois que ele desapareceu que ele foi encontrado. Então era muita angústia da família, né? Isso foi importante, esse encerramento. E junto com ele estava a câmera, né? Com todas as fotografias das pessoas que ele conheceu e os lugares, os últimos momentos dele em vida, as últimas pessoas que ele encontrou, o diário, os objetos que a gente usa no filme, tá tudo ali nessa cena, sabe? Então essa é a cena que possibilita a existência desse filme. Mas é evidente que eu pensei em referências, né? Já existem filmes que fizeram isso, filmes muito importantes, como O Crepúsculo dos Deuses, né? Que é o mais clássico, que abre já na morte. E depois você tenta entender como a gente chegou até ali. E eu achava que podia ser um bom recurso, porque muito provavelmente quem fosse ver o filme saberia que o Gabriel tinha sido encontrado morto, teria sido encontrado, né? Então, acho que já lida com isso de cara e agora a jornada passa a ser como ele chegou ali. Como esse menino se confundiu com a natureza nesse ponto, né?
E como é que foi dirigir o ator João Pedro Zappa, né, na construção, que fez o Gabriel, na construção de um personagem que você conhecia, né? Isso facilitou o teu trabalho ou dificultou? Olha, não, eu acho que foi natural. Eu conhecia, mas também estava há muito tempo que eu estava afastado dele. E o João Pedro, ele se envolveu bastante com a história, ele conversou muito com a família, conversou muito com a Cris, que é a companheira do Gabriel na época. Acho que teve um trabalho de pesquisa que ele fez, assim, mas basicamente acho que o João, ele tinha... Você perguntou antes sobre preparação de elenco, né? Houve uma preparação de elenco aqui mais rigorosa no Rio, que foi guiada pela Amanda Gabriel, nossa preparadora. E que foi sobretudo com o João Pedro e com a Caroline Abras, que fazem Cris e Gabriel. Essa preparação começou nos testes para achar o Gabriel, que eram muito extensos e profundos, né? E que o Gabriel foi se revelando para a gente. Ah, isso pode ser, isso não deve ser. E finalmente tem o João, às vezes ele dirige muito de dentro a cena, porque ele está muito consciente do que a cena precisa, onde ela deve chegar. Enquanto os atores locais, os atores que reencenam o encontro com o Gabriel, não tinham nem roteiro, entendeu? My grandfather, before he climbed Kilimanjaro without the same shoes, Masai shoes, the same like you. Nice. Yeah, man. How many days we can do the Marango route without porters and without cook? Marango, you can do 4 nights, 5 days. Is it possible to do in 4 days? It's possible, but you have to pay 5 days. Why? Because the government. Okay. Why not you are very rush? Because you need mountain, you need relax, you need enjoy. Why not you very rush? Because I have some things to do. Something. Yeah, next week I have to pick up my girlfriend in Dar es Salaam. Ah, So next week. Yeah, the shorter we get to the peak, better. How long we miss? How long? Yeah. 3 months now. Oh, very long. Yeah. 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 5 days, 4 days is good. Thanks. Where's the mountain? Where's Kilimanjaro? E é engraçado que essas cenas desses dois montes, né, até por a gente já saber o que vai acontecer com o personagem, elas dão ali uma certa sensação de medo, né? Então, assim, tinha esse ar mesmo, esse clima enquanto vocês filmavam, assim, vocês se sentiam, assim, inseguros ou não? Deixar o Pedrinho falar. Não, inseguro não. Inseguro não. Eu acho que é isso. A gente se preparou psicologicamente também, né, para estar ali, para enfrentar. Eu acho que tiveram estratégias de produção que foram inteligentes. A gente tentou seguir um roteiro, né, parecido com a viagem do Gabriel, mas, por exemplo, o Kilimanjaro foi uma coisa que a gente fez logo de cara, assim. Né? A gente começou pelo Quênia e depois pelo Kilimanjaro. Então a gente já pegou duas coisas que eram intensas fisicamente, sabe? Era uma Saimara, né? Eram lugares isolados, eram lugares que demandavam muito do corpo, assim. E acho que em termos de ânimo também, né? Você está iniciando uma jornada. Então você sabe que você precisa daquele gás. Eu acho que estava todo mundo muito concentrado, né, para fazer isso, para vencer esse desafio e atento no que tinha que fazer. E a gente também estava descobrindo como filmar, né? Os momentos em que o Felipe deveria ser econômico para não desgastar, porque a gente tem que cumprir, né, 2 metas no dia, que é filmar tantas cenas e também chegar ao abrigo número 2, inteiros, né? Mas estava todo mundo bem, eu acho que isso ajudou. Mas foi perrengue, né? Foi perrengue, assim, a gente não pode esquecer que foi muito duro. A preparação também, eu fui muito honesto com todo mundo, falei, eu já tinha subido o Kilimanjaro no ano anterior para ver se era possível, e eu falei para todo mundo, vai ser o dia mais difícil da vida de vocês, esse ataque ao cume, porque é muito pouco oxigênio, você está muito alto, né, você não consegue pensar direito. A linguagem do filme é uma linguagem muito simples e pura, muita pan,
que parece ser fácil de fazer, mas que exige uma concentração, uma certa pureza que reflete a do Gabriel, eu acho, a inocência dele. A gente tentou ser fiel a isso na montanha, filmamos bem pouquinho, né? Sim, bem pouquinho. Sim. Mas, pô, chegando lá em cima, teve uma galera que passou mal, né, cara? Teve gente que passou mal e... Ficamos poucos de pé. Ficamos poucos de pé, você foi um dos poucos comigo e... Eu, você, Pedrinho, Sotero... O nosso fotógrafo, ele ficou bem também. Foi o último a chegar, né? Sim, mas ficou, tava bem, a gente tava bem para filmar. Consciente, mas muita gente daqui começou a dormir. Passou mal de altitude, muito devagar, né? E aí você, tipo, fica aquela morosidade. E a gente sacudindo eles, vambora, dando tapa na cara. Levanta e vamos descer, né? Porque a altitude realmente, você está exposto enfim... Foi uma coisa de jovem, né? A gente não faria isso hoje. Não assim. Você tem um tempo, né? Tipo, para ficar exposto ali a alta altitude, assim. E é óbvio que a gente extrapolou esse tempo um pouco, inviável, né? Mas, enfim, em termos de sentir risco, não, a gente sabia onde a gente estava se metendo em toda a situação e a gente estava amparado, assim, né? A gente tinha estrutura. Para fazer a viagem que a gente se propôs fazer. Mas ainda assim foi uma aventura e tanto, né? Uma super aventura. Eu digo talvez, filmando ficção, talvez a maior aventura, assim. Ainda não superei, nem sei se quero. Mentira. E voltando a falar dos personagens, né? Nos seus filmes, Felipe, a gente observa um trabalho de construção de personagens, assim, mais complexos. Que tem ali contradições, fogem do maniqueísmo, né? O personagem totalmente bom ou totalmente mal. Como é que você trabalha isso? É desde o roteiro? Eu acho que desde o roteiro, mas é onde está a minha atenção, né? Onde está meu interesse. Claramente, eu sempre me interessei por personagens que eu amasse e odiasse ao mesmo tempo, sabe? Que me atraíssem e repelissem. Eu acho que sempre foi minha atenção, né? A curiosidade mesmo humana sempre teve nesse lugar. E alguns dos filmes mais importantes da minha vida são assim também, né? Criam esses momentos em que você não sabe muito bem em que lado você pode ficar, né? Você tem direito de gostar desse personagem, não tem? Eu acho isso... Enfim, isso me interessa. Acho um desafio e tanto, né? Mas tem os seus riscos. É bem mais arriscado fazer cinema assim, contar histórias assim, né? Do que com heróis muito evidentes e vilões também, né? Sim. E Pedro, o filme tem toda essa atmosfera de aventura, de descoberta, exploração, né? E do ponto de vista do som, você acha que o som tem um papel criativo dentro do filme? Acho que principalmente ele te aprofunda na viagem, né? Ele te transporta. Eu acho que te transporta em sensação, né? O som tem essa habilidade, né? De te transportar mesmo para o ambiente. E acho que sim, acho que ele tem um papel narrativo importante, né? De você chegar naquele mercado Maasai e ouvir aquele som e ser transportado para dentro daquele lugar. A experiência na sala de cinema é muito interessante, né? Assim, né? O som está muito preservado ali, eu acho, assim. O som é quase todo, praticamente todo, eu acho, se não todo original, no sentido de que foi todos os ambientes do filme e são muitas construções de ambiente que o Valdir Xavier, que é o nosso editor de som, fez. Eu acho que é quase tudo, se não tudo, material do Pedro mesmo, material de campo. Deve ter alguma coisa extra, fazendo o microfone estéreo paralelamente à cena, né, para captar esse ambiente, para a gente ficar ali naquele, né, ser colocado nesse lugar. Sim. Teve muita atenção a isso. Teve. A gente buscou esse elemento narrativo extra, que eu acho que é o som mesmo, assim. Acho que ele tem um papel fundamental num filme como esse. E essa experiência documental mesmo da África, assim, né? De estar cruzando um continente, países diferentes, línguas diferentes. Nosso papo vai continuar, mas agora a gente precisa fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco o Cine Resenha está de volta.
Estamos de volta com o Cine Resenha e hoje conversando com Felipe Barbosa, diretor do filme Gabriel e a Montanha, e também com Pedro Saerf, que é o técnico de som. Logo depois da nossa conversa, a gente vai assistir ao filme. E continuando aqui nosso papo, eu queria saber o seguinte, Felipe, você estreou em longas de ficção com Casa Grande, né? E esse filme ele chamou bastante atenção pelo domínio que você teve ali da narrativa cinematográfica. Comparando com Gabriel e a Montanha, você acha que foi mais difícil manter esse controle? Também quero estender essa pergunta ao Pedro. Do que você imaginava que seria o teu trabalho com som, você conseguiu executar dessa forma? Vocês tiveram esse controle ou vocês tiveram que improvisar muito? Quem começa? Você que sabe. Eu acho que o Casa Grande foi difícil porque eu estava falando, era muito pessoal, né? Era muito sobre mim, minha família, sobre a minha percepção da minha família e da cidade onde eu cresci. E eu fiz depois de muito tempo morando fora do Brasil, né? Então, assim, foi um processo muito terapêutico, claro. E foi difícil nesse sentido, mas foi muito mais seguro e controlado como ambiente, né? A gente estava filmando quase tudo dentro de uma casa, né? Muito mais controlado do que Gabriel, que foi um filme muito mais próximo de um esquema documentário, como o Pedro falou no começo, né? Em que a gente tinha que acolher muito os imprevistos, os acidentes, os encontros. E muita coisa era decidida ali na hora, né? Não tinha uma decupagem prévia. Assim. A gente sabia como a gente filmaria, qual era o tipo de plano, né? O tipo de lente, mas Casa Grande já era mais controlado, já tinha uma decupagem mais clara na minha cabeça, de cena a cena. Então, são desafios bem diferentes. Pedro. Vamos lá. Não, acho que a gente teve uma preparação. É óbvio que eu acho que é o calcanhar de Aquiles, assim, talvez ainda. Ter preparações longas, né? Isso ajuda muito. Acho que um filme como esse era impossível. Isso... Acho que esse dia que o Felipe narrou, né? Da gente estar vendo o material do Gabriel, os lugares onde a gente foi entrando naquele universo e a gente meio que estava... É claro que tem surpresas, né? A gente espera fazer uma coisa ou filmar de uma maneira e a gente vai descobrindo. Era o primeiro filme que a gente fazia junto também. Depois a gente voltou a filmar. Mas acho que a gente fez uma boa preparação mesmo, assim, sabe? A gente teve uma reunião de análise técnica longa, onde realmente, né, foram tipo uma semana. 2, 3 dias, pelo menos 3 dias, assim, onde a gente se reunia e passava o dia inteiro vendo esse material, falando, o Felipe falando da viagem prévia que ele tinha feito de preparação, né? Então, com muito detalhe, assim, não, aqui no ferry a gente entra por aqui, não sei o que, vai ser... Então, mapinha, mostrando no mapa onde que a gente ia. Então, acho que isso vai colocando a gente dentro e a gente acaba que filmar foi o mais fácil, na real. Será? Difícil. Você a gente concorda, tinha um filme Felipe, de 4 essa risada, horas. Não sei. Você concorda com isso? Eu acho que tinha muita expectativa antes de ir, tinha muito medo. Uma vez que você começa, né, dá uma aliviada, que você, né, tipo, fazer uma maratona, qualquer tipo de esporte. A gente acaba sofrendo muito por antecipação. Como é que vai ser? Uma vez que começa, né, foi mais tranquilo do que podia ser. Foi bem, a gente não teve foi bem abençoada a viagem. Nenhum assim. acidente grave. A gente não perdeu nenhum equipamento. Nada quebrou. Foi muito abençoada. Nenhuma mala foi perdida. E mesmo chegar no Rio, assim, no Santos Dumont, depois de um voo, aqueles 3 escalas. Nossa. Quando chegamos de volta, com todo o equipamento, todo mundo bem. O Mauro botou a mão no meu ombro, assim, atrás de mim no avião. E eu desabei de tanto chorar. Falei, nossa, tá todo mundo bem, graças a Deus a gente conseguiu. Com certeza. Foi uma alegria ter chegado ao fim, todo mundo bem, assim. E o filme teve grande sucesso na França, né? Se eu não me engano, teve até mais público, o dobro do público que fez aqui no Brasil. Aí eu queria te perguntar, a que você atribui esse sucesso internacional e o que falta para a gente aumentar o público dos nossos filmes aqui, né? Tem gente que tem público aqui, né? Não fui eu até agora, mas não vou desistir um dia, quem sabe. Mas eu acho que foi uma coisa, não sei, foi uma sincronicidade da vida mesmo. O filme foi muito bem lançado lá, não que não tenha sido bem lançado aqui, acho que ele foi bem lançado aqui. Demorou talvez um pouco, né? Lá foi muito mais descolado no sucesso que o filme teve em Cannes.
O filme foi muito amado pela crítica francesa, realmente, até estava relendo recentemente alguns artigos, algumas coisas saíram. Foi muito emocionante a recepção que o filme teve lá. Não sei, acho que pode ter a ver também com o fato de ser um povo que está muito acostumado a fazer esse tipo de viagem, mais acostumado a fazer esse tipo de viagem, mais perto, né, para eles. E tem uma cultura muito forte lá de trilha, né, de aventura, de montanha, de trilha, de escalada. Tem essa cultura muito forte lá, né? Então isso também deve ter pegado. Mas foi uma conjunção de fatores, o momento que foi lançado e tal, a receptividade que teve por parte da crítica, tipo, lendo os jornais da semana, você tinha que ver esse filme, sabe? Era o filme que os jornais, o Le Monde falava que você tinha que ver, todo mundo falava que você tem que ver esse filme. Aconteceu uma parada lá, e foi muito bonito, foi muito bom eu poder viver esse momento, né? E é uma pena que não tenha rolado muito aqui, eu acho que o personagem causou muita antipatia no brasileiro. Não na maioria, assim, mas eu acho que encontrou uma certa resistência aqui no Brasil. Por conta das contradições ou das... Por ser um menino supostamente, né, comparativamente um burguês, fazendo essa por que lá e não aqui, se tem tanta miséria no Brasil, esse tipo de bobagem contrafactual que não leva a lugar nenhum, enfim. Aproveito para dizer que ele não era um burguês, ele era filho de professora, morava no Grajaú, era bem classe média, Gabriel. Foi confundido, né? Por motivos que me escapam. Criou uma certa resistência aqui com isso. Não sei, é uma boa pergunta, eu me pergunto às vezes sobre isso. Bom, gente, o que eu quero dizer é dar os parabéns. Eu fiquei encantadíssima com o filme, mexeu muito comigo, assim, até contei para vocês, depois fiquei pesquisando muito também. Dar esses parabéns a vocês, agradecer pela disponibilidade de virem contar sobre essa aventura. Obrigado. E revelarem coisas do filme. E dizer também, para quem está em casa, que agora vocês vão ficar com o Gabriel e a Montanha. Bom filme. Bom filme.